Olá, pessoal! Um ótimo dia para todos. Hoje estamos começando mais uma entrevista aqui do nosso canal no YouTube e hoje vamos falar de Órfãos do Paraíso, trama que está vindo para o Mega Pro, estreia nessa segunda-feira, dia 14. E a minissérie foi exibida originalmente na Web TV e agora vem para o Mega Pro. Vai ser exibida 2 vezes na semana. Uma minissérie criada por Rinaldo Nascimento, escrita por ele e Wesley Vitoriti, com a colaboração de João Carvalho, que está aqui conosco, representando essa equipe, né? Está aqui agora para contar um pouco mais, revelar um pouco dessa trama que foi exibida em 2016, né, João? Ótima tarde para você. Obrigado, Vitor. Não, assim, é sempre um prazer falar de Órfãos do Paraíso, né? Foi é uma produção que eu me orgulho muito de tudo como aconteceu. Era um momento único da minha vida, era um momento único das nossas vidas no MV, sabe? E com o Rinaldo, que sempre foi uma grande referência para nós, da nossa época, né? E para mim é muito importante assim fazer parte dessa produção e assim até hoje viver ela, relembrar ela, enfim, para mim é muito bom. Agora também você vai poder ler, né? Já não tendo mais que escrever nada. E você falou, João, uma coisa que eu já faço a primeira pergunta. Como que foi trabalhar com o Rinaldo, né, que é um autor que sempre teve, né, durante muito tempo ainda tem o seu grande nome no mundo virtual, um dos grandes nomes aqui, e também o Wesley Vitoriti, né, que na época vocês não eram amigos, eram colegas, né, de produção, e depois se tornaram amigos. Como que foi escrever essa trama com os dois, né? Imagino que tenha sido de um grande amadurecimento e aprendizado. Afinal, o Rinaldo sempre foi um grande mestre, né? Na sala de aula e também no mundo virtual, na vida, sempre com grandes ensinamentos. Mas conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, como você mesmo disse, uma grande aula, né? Eu acho que eu moldei muito até o meu estilo de escrita pelo próprio Rinaldo, né? Era uma trama extremamente crítica, era uma história futurística, mas que queria criticar a realidade, queria que a gente debatesse que futuro é esse, né? A gente sempre enxerga os 30 anos depois, os 40 anos depois, de uma forma, mas será que as pessoas lá dos anos 80, né, agora 1980, 2020, 40 anos, será que as pessoas de 1980 imaginavam que o mundo ainda não teria evoluído tanto assim em 2020? Né? Então, acho que era isso que o Rinaldo trazia muito para a gente, sabe? Trazia um pouco da autoralidade dele, de como ele é crítico. A gente sempre fala, né? Eu falei até numa entrevista há pouco tempo que o Rinaldo é alarmista. Ele é aquele cientista que aparece falando que as geleiras vão derreter, o sol vai parar de surgir. Então, essa situação dele ser muito alarmista ajudou muito nisso. E, assim, o convite veio em ótimo momento. Eu estava num momento de transição, né? Tanto que, naquele ano, eu escrevi Terra Livre, pouco tempo depois de ter entregado a minha parte toda de Órfãos, e no ano seguinte eu já escrevi Ruínas, que já me conectava um pouco com o universo de Órfãos, né? Eu estava discutindo em Ruínas um ambiente político, uma coisa que Órfãos, assim, não discute como plano de fundo, como plano de fundo, mas que mostra, na verdade, as consequências da má gestão do dinheiro público e as catástrofes e as diversas situações. Eu acho que foi muito bom, Vitor, assim, trabalhar com o Rinaldo naquele momento e ver como muitas coisas lá atrás ele já alarmava e como essas coisas chegaram em 2020, que eram situações que pareciam alarmistas demais, mas que na verdade não eram. Então, acho que esse trabalho de produção, esse trabalho com o Rinaldo, é um trabalho de abrir pontos na nossa mente, de abrir pontos na nossa cabeça, para de fato que tanto eu e o Wesley pudéssemos enxergar com o olhar dele como o mundo poderia ser catastrófico se nós não mudássemos o hoje e não enxergássemos o futuro como o hoje, como reflexo do hoje. Né? Você falou do Wesley, né? Eu não era tão próximo assim do Wesley naquela época, que apesar de tudo, assim, uma das características mais positivas do Rinaldo em Órfãos do Paraíso, e que justifica até a minha vinda ao programa, a essa entrevista de hoje, é que o Rinaldo
é um cara que ele divide a produção, né? Ele é o criador da história, mas ele me chamou e chamou o Wesley, e diversas vezes ele falou, olha, tá na mão de vocês escrever essa cena, façam da forma que vocês sentirem que tem que ser feita, e depois que a produção acabou também, ó, o direito tá com vocês, se vocês quiserem exibir na China, no Japão, quiserem exibir no Megapro, onde vocês quiserem exibir, tá na mão de vocês também, que eu acho que isso é um pouco de um desprendimento, de uma compreensão que o trabalho foi um trabalho em conjunto, né? Ele sente isso em relação ao Afonso do Paraíso, a partir do momento que ele entrega na mão do Wesley, para definir várias questões de produção, e que nós somos coautores dele praticamente. A gente escreveu, a gente é roteirista daquela produção, mas a gente não foi o autor principal, não fomos o criador, não fomos o criador da produção, os criadores da produção, então assim, é muito dele. E para fechar, como, apesar disso que eu estou dizendo, o Rinaldo ele tinha aquela questão de tipo assim, gente, beleza, o que está para trás da produção, o que está atrás do roteiro, vocês são livres. Mas quando a gente for conversar com a produção, né, o Gabo, a Zil, o Diogo, quando a gente for conversar com a produção, eu encabeço. Eu vou lá e eu fecho tudo que tiver que fechar, a gente conversa antes e eu fecho com eles. Então, eu acho que como ele foi muito assim, sabe? Tipo, com a gente ele comunicava ali e tal, mas com a produção ele era muito mais firme, com muito... Eu acho que isso acabou fazendo também com que a gente ficasse cada um sendo protegido. Sabe aquela mãe que protege os seus filhos? E cada filho é de uma forma, e aí ela protege o filho A de uma forma, ela protege o filho B de uma forma. Então, acho que no final das contas, eu e o Wesley, até a gente não foi mais ligado ali, porque apesar de ser um trabalho em equipe, o Rinaldo se preocupava em proteger cada um individualmente. Então, ele tinha papos muito diretos comigo, que o Wesley não sabia, e papos muito diretos com o Wesley que eu não sabia. Então, a gente foi mesmo ficar mais amigo depois que acabou a história, né, a produção. Isso, e depois veio essa ideia, né, da Dramática com Mega Pro, a gente estava ao tempo pensando, estudando, né, o melhor momento. No começo da pandemia a gente pensou, poxa, acho que agora não, porque as pessoas precisam de algo que alivie um pouco. E agora a gente já percebe que também existe essa necessidade por algo que emocione, que traga também esses sentimentos que Órfãos do Paraíso vai trazer. Um dos temas, né, que a Thelma vai abordar, um dos protagonistas, né, o Pedro, um jovem que se converte à fé islâmica, e por isso ele não sei se é convidado, se é convocado, na verdade, né, a ser recrutado, e traz então essa temática islâmica, João, não sei se, acho que não era o núcleo, né, em que você escreveu mais cenas, mas como que foi, ou de certa maneira, estar parte, né, dessa trama, mesmo que não seja nesse núcleo islâmico, pensar e escrever coisas que não fossem da nossa realidade. Né? Só antes de dar a palavra, eu lembro que o Wesley uma vez comentou que uma vez ele teve que fazer em Órfãos uma cena de um casamento, eu acho, islâmico. Ele não fazia ideia de como é fazer um casamento islâmico. Ele ficou pensando semanas, dias, e finalmente saiu. Né? Então, eu acho que também esse grande desafio, como que foi isso para você? Ou, se você souber dos relatos dos meninos, como que foi? Foi assim, quando eu falo que foi uma aula, Vitor, porque de fato foi, né? Esse caso do casamento islâmico, que o casamento muçulmano, que o Wesley conta, né, sempre relata, eu lembro que tanto eu quanto ele estudamos sobre o casamento muçulmano. Então, assim, eu lembro que eu tive um super estudo, eu separava no Word e tudo mais. E aí você está dizendo aí falar sobre uma outra cultura, uma outra situação, e você entrou numa coisa que eu queria falar desde antes dessa entrevista, eu já estava pensando nisso. Eu acho que o grande mérito de Órfãos do Paraíso é como ela é competente em transformar temas reais em temas que estão muito presentes nos noticiários, e temas que estão muito presentes na nossa realidade, e não é nem na nossa realidade fática, nossa realidade geográfica, na nossa realidade mundial e na nossa realidade televisiva, né? Do quanto a gente enxerga, de quanto a gente vê a questão dos muçulmanos, né? A questão do preconceito também por conta dessa questão do Estado Islâmico. No momento que a gente estava escrevendo Órfão, só para poder contextualizar, o Estado Islâmico estava ameaçando explodir uma bomba
nas Olimpíadas, se eu não me engano, né? 2016. Era a época que a atuação dele do Estado Islâmico, né, daquele período, estava muito, Uhum, tá muito chamativa. Hoje a gente já vê uma grande sim. diminuição. Não sei, eu até não. Uma coisa que eu não sei se ainda existe, como que está sendo isso. Só que nesse período da trama realmente estava muito em voga É. esse tema. E assim, eu acho que, na verdade, o que eu, Everton e Wesley e Rinaldo queríamos passar era o extremismo. Né? Tanto que depois veio o perfil fake também reforçou isso, né, do Rinaldo. O extremismo daquele momento, que estava muito centrado no Estado Islâmico. E a gente via documentários, a gente via jornal nacional sempre passando. Então, a gente via diversas reportagens em relação a isso, e aí que eu queria falar, que eu estava pensando antes até da entrevista, de como eu acho que Órfãos do Paraíso é competente, como eu estava dizendo, dramaturgicamente, para conseguir transformar aquilo tudo em dramaturgia, né? Em folhetim, numa história dramática, com suas próprias características, com os personagens com as suas próprias virtudes e desvirtudes, né? Os seus problemas, enfim, as suas questões. E, e aí você disse como é que foi. Assim, foi muito estudo. Uma minissérie que tomou muito estudo. E eu acho que foi uma minissérie que tomou muito estudo e que valeu muito a pena. Não à toa, uma das produções que eu mais sou orgulhoso de ter feito é Órfãos. Porque eu acho que ela tem essa coisa da competência folhetinística, sabe? Peraí, não, nós estamos falando disso, mas a gente também vai falar sobre preconceito, a gente também vai falar sobre preconceito com os muçulmanos, né, que normalmente estavam sofrendo preconceito por conta da atuação do Estado Islâmico, as pessoas estavam confundindo tudo, e vamos fazer um casamento muçulmano. E eu acho que, no fim das contas, é um pouco do que aconteceu com o Clone lá atrás, né? O Clone tinha uma vontade que era retratar a questão da clonagem humana. E aí ela traz um contraponto daquele momento, que era a questão do povo muçulmano, que era o que seria, né, o mais contra, segundo a Glória Pérez e tudo mais, numa questão de clonagem humana, por conta daquela questão que eles têm com a vida, com Allah, né, e toda aquela coisa. Eu acho que Órfãos ela vem trazer uma questão de desigualdade social, de miséria humana, sabe? Mais do que a questão da fome, da miséria social, a miséria humana, como os seres humanos são tratados como porcos quando eles estão num ambiente social que é menor do que eles, né? E aí por isso que eu acho que ela se atualizou com o tempo. Porque a gente, em 2016, estava falando de Estado Islâmico e que esse Estado Islâmico estava operando essa questão do extremismo. E hoje, em 2020, a gente tem um extremismo partindo de um outro lugar que, curiosamente, é o inimigo do Estado Islâmico. Né? O extremismo ele está tendo traços ocidentais, ele tá nascendo na cultura anglo-saxônica e vindo para a América Latina. Né? A gente tem a Venezuela do lado, que passa por uma questão de um extremismo absurdo, mas a gente tem um extremismo dentro da democracia brasileira, com o atual governo que nós estamos, né? Que eu acho que se fosse nessa atual conjuntura, teríamos mais ainda de órfãos do paraíso cutucando nas feridas da sociedade. E a questão dos Estados Unidos e como também a questão do extremismo ficou lá. Então, eu acho que Órfãos do Paraíso, respondendo, finalizando essa questão que você falou sobre outra cultura, eu acho que Órfãos do Paraíso ela conseguiu mostrar que cara, a gente tem muito mais, o ser humano, o mundo inteiro tem muito mais de igual do que ele imagina. Ele é muito mais parecido, ele tem muito mais similaridades do que divergências. E é por isso que a gente vive sempre no mesmo barco, como a gente está vivendo agora nessa questão da pandemia. Né? Eu acho que é muito interessante também pensar que Órfãos é uma trama que era, como você falou, futurística, em 2045. Será, né, que esse 2045 está tão distante, assim, talvez não com as mesmas entidades que a trama trouxe, né, as mesmas culturas que eram extremistas, mas
será que outras culturas antes ou em 2045 podem causar né, toda essa questão que a trama vai tratar? É uma pergunta, uma questão que eu acho que a gente tem que sempre refletir. E eu gostaria de fazer essa pergunta. Você acredita que a trama tratando, né, se passando, na verdade, em 2045, você acha que esse 2045 está próximo? Ou você acha que talvez agora isso, o que a trama retratou, aquele desastre, essa catástrofe humanitária também, você acha que isso vem acontecer, virá acontecer, sem uma Eu acho opinião? que mais uma vez vem Rinaldo alarmista, né? O 2045 de órfãos ele é simbólico, ele não é uma E eu ia previsão, falar exatamente isso. né? Ele não é uma previsão extremamente real. Eu acho que o Rinaldo mais que é alarmado que pode ser se a gente não mudar agora, que o teaser da minissérie agora que foi ao ar, eu acho até que falava alguma coisa disso, que o presente, falava alguma coisa assim de presente, né? Eu acho que ele queria nos colocar, sabe? Acho, não tenho certeza, né? A intenção era nos colocar em 2045 como se 2045 fosse 2016 e agora como se 2045 fosse 2020, né? 4 anos depois da escrita da minissérie. Eu acho que a gente está muito próximo de 2045. Mas acho também que a grande discussão não é nem se 2045 vai ser assim. Acho que é muito teleológico barra científico, sabe? O que a Órfãos do Paraíso queria passar. E essa soma de personalidades é que colocou muito isso. Só para contar uma curiosidade, muitas vezes Órfãos do Paraíso era uma história extremamente intuitiva. Então, ela era muito do que eu sentia. Se o João não tivesse conectado com aquele sentimento alarmista do Rinaldo em 2016, a parceria não colava. Se o Wesley também não pensasse que o 2045 poderia ser como o Rinaldo estava colocando, não rolaria. Então, ela era muito intuitiva. Então, existiam cenas que o Rinaldo colocava assim, João, ele montava a escaleta, entregava o capítulo pra gente, já com as cenas em cabeçalho, né, onde ele queria que fosse cada cena. E aí ele colocava, por vezes, a descrição ali embaixo de como ele queria que a cena fosse desenvolvida. E em alguns momentos, quando a cena precisava ser desenvolvida com o coração, com intuição, com crítica, ele não colocava dele pra gente. Então ele pegava e colocava assim, João, se vira, faça da forma que você acha que tem que ser feito. Né? E eu já vi, ele colocou várias vezes isso pra mim, e eu rolava o capítulo e, tipo, 3 cenas depois ele colocava a mesma coisa pro Wesley. Wesley, se vira e faça como você acha que deve ser feito. Isso aconteceu muitas vezes porque às vezes, claro, ele colocava uma linha do que tinha que acontecer na cena, mas você tinha que desenvolver, né? E ele fazia isso às vezes para poder puxar a nossa emoção, de como a nossa emoção ela ficaria afetada com aquela situação, sabe? E eu acho, João, que dar também essa liberdade, eu acho que é algo incrível, primeiro, por um exercício de confiança, porque se ele não confiasse, ele detalharia exatamente tudo que a pessoa teria que roteirizar. E pronto, agora quando ele dá, se vira, ou seja, você cria. Primeiro que dá a oportunidade de a pessoa criar, né, pensar dentro daquele recorte. E além disso, né, como eu falei, essa confiança com quem ele tá trabalhando. Queria perguntar para você o que você leva, né, o que você tem levado dessa experiência de órfãos para essas suas últimas produções, suas produções posteriores a ela, né? Terra Livre, Ruínas, Eterno, Antes que o Dia Amanheça. Uhum. Então, como eu estava falando, é até um gancho que dá para responder essa questão. A gente teve uma união de personalidades ali, personalidades artísticas, sabe? É tipo você pegar Clarice Lispector, como se você estivesse juntando Clarice Lispector, Machado de Assis, que são pessoas diferentes, maneiras de contar a história, né? O Wesley é um autor extremamente psicológico. Se por um acaso tiver um debate social na trama dele, é porque é importante, mas não porque é o cerne do debate dele. Ele é um autor extremamente psicológico, ele quer discutir a questão do ser humano, como o ser humano é, como ele pensa, como ele reage em situações. O Rinaldo é um autor extremamente social,
Então, antes de escrever a história, ele pensa em como os personagens, nas peças do tabuleiro, às vezes ele nem sabe quem são essas peças. Primeiro ele olha e fala, peraí, aqui eu vou contar uma história de um cara que assedia uma menina de 15 anos, exemplo. E aí, depois é que ele vai conhecer quem é esse cara, de acordo. Então ele nasce daí, né? O Wesley já nasce do interior. Eu até Terra Livre tinha um estilo de escrita romântico, muito romântico, né? E por vezes policial, mas mais voltado para uma questão assim de cotidiano policial, de cotidiano da vida, enfim. E de saga, sabe? Acho que até ali, como Terra Livre é que veio depois, até antes de Terra Livre eu era muito de saga, história de personagem que caminhava. Então acho que essa união foi vista muito bem em Órfãos, porque você tem no próprio personagem, no próprio Pedro, o Pedro vive uma saga que tem muito a ver comigo. O Pedro é um cara cheio de questões internas que tem muito a ver com Ashley, e o Pedro é um cara que está inserido numa sociedade que tem muito a ver com o Rinaldo. Então acho que ele tem essas três questões. O que eu levei para ali, Vitor, dali, principalmente em Ruínas, foi a quantidade de cenas que eu escrevi sobre sociedade. Né? Eu escrevi muitas cenas, ficava geralmente assim. Como eu tô te falando que eu e o Rinaldo, a gente tem um pouquinho mais, somos um pouquinho mais parecidos, porque a gente é mais social do que psicológico, apesar de que Eterna Enquanto Dura é mais psicológica, mas a gente é mais social. Então o Rinaldo falava assim, João, aqui, ó, todas essas questões sociais, a violência, eu escrevi muita cena de violência, eu escrevi muita cena de escola, sabe? De questões Isso sociais ali. o núcleo do colégio, né? Que eu lembro. O núcleo do colégio é quase todo meu. Escrevi algumas cenas de romance e alguns núcleos que eu escrevi compartilhados com o Wesley, né? O próprio Pedro eu escrevi bastante no parte com a mãe dele, então a gente escreveu bastante essa parte. Mas eu levei muito esse social. Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, mas que coisa. Órfãos foi muito intensa e uma curiosidade que eu posso dizer para você é que eu fiquei extremamente ansioso depois de terminar de escrever. Ninguém sabe. Eu fiquei com uma ansiedade assim muito grande, achava muito pesado, uma carga dramática muito grande, assim, me consumiu muito. E fiquei 4 meses escrevendo, para você ter uma ideia, 4 meses escrevendo 11 episódios, e mesmo assim com pequenas cenas, né? Pequenas que eu digo assim, foi dividido entre nós 3. Então, assim, enfim. E também, João, eu acho que, a gente já falando da divisão anteriormente do Rinaldo, que eu falei da confiança, também perceber como que é o forte de cada um e que cada um pode ser melhor aproveitado. Então, você lembra que uma vez ele mandou uma mensagem no grupo falando que, como o João estudava no colégio público e era mais jovem do que daquele trio ali, seria muito interessante para ele colocar que o João escrevesse o núcleo do colégio. Então, né, investir nos potenciais de cada um. Já encaminhando para o nosso encerramento, João, o que você acha que Órfãos do Paraíso, por que você acha que ela merece ser lida em 2020? O que você acha, não só pensando nessa questão do tempo, mas pensando na trama? As pessoas que não assistiram, não leram, por quê? Quais são as razões aí para ler Órfãos do Paraíso? Então, mais uma vez repito, a questão da competência dramatúrgica. Ela é uma história assim arrebatadora até o final, o último capítulo surpreendente. Aí no fim nem eu nem o Wesley escrevemos, né? Foi só o Rinaldo. Mas o último capítulo surpreendente e só para outra coisinha que eu queria pontuar, que eu também não consigo identificar quais foram as minhas cenas, quais foram as cenas do Wesley, quais foram as cenas do Rinaldo, sem olhar como é que fala? O meu material que eu consegui recuperar. Não consigo identificar, porque a gente se deu tão bem, foi uma liga que deu tão certo, que ficou tudo igual e ninguém descobre quem escreveu cada coisa. Mas acho que o mais bacana, né, quando eu trabalho em equipe, que tem essa unidade. Pode continuar. Que você não fica aquela cena, que cena ficou melhor, aquela cena ficou pior, né? Por isso que eu digo que foi muito intuitiva. O João, autor o João, roteirista de Órfãos, estava maduro demais naquele momento e maduro até do que nas produções seguintes que eu escrevi, né? As seguintes, Tribunal de Rua e Ruínas. Eu fui voltar com uma grande maturidade antes de Amanhecer. Então, assim, era um momento muito importante, uma intuição muito boa. Então, acho que as pessoas vão acompanhar uma história
com essa competência dramatúrgica, de contar uma história forte, emocionante, ao mesmo tempo real, crível, perto da nossa realidade. Ela não é uma história política, ela é um drama. Um drama que está com os pés calcados no folhetim, no melodrama brasileiro. Não quisemos inventar a roda, quisemos apenas tocar as pessoas da melhor maneira possível, com os temas mais interessantes possíveis, que infelizmente ainda são atuais demais em 2020. Né? Falo por mim, falo pelo Wesley e falo pelo Rinaldo. Queríamos nós que esses temas que foram retratados em Uma Flor do Paraíso há 4 anos atrás não fossem tão atuais agora, e queremos nós também que 2045 não seja o 2045 que a gente previu em Uma Flor do Paraíso. Perfeito, João. Então, pessoal, segunda-feira, dia 14, tem a estreia de Órfãos do Paraíso. A exibição vai ser sempre segundas e quintas, às 8 horas da noite. Vocês também vão poder conferir no dia e no horário da estreia, junto do capítulo. Tem no nosso canal aqui no YouTube a abertura. Ela já está programada, você pode até salvar para assistir quando sair. Vai ser também nesse dia, às 20 horas. Então, agora, João, eu gostaria de te agradecer por ter topado aqui representar essa equipe formada por você, pelo Rinaldo, pelo Wesley Vitoriti, e desejar, né, uma sorte, né, sucesso também nos próximos projetos. E que... Merda pra gente. Exatamente. E que Órfãos traga, né, um público que não acompanhou, como eu, que a gente possa ler e se emocionar, se tocar no mundo por essa trama que promete bastante por tudo que a gente vem conversando, também pelas notícias que o pessoal pode acompanhar no nosso site. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Guardo vocês. Obrigado.